Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à revisão da apostila 2, na verdade dos pontos principais que estão na apostila 2 para a prova da UFPR. Infelizmente eu não vou poder participar online, né? Por conta de questões de trabalho, tá bom? Mas deixei aqui uma revisão com os pontos principais que nós vimos na apostila 2. Qualquer dúvida, eu peço que vocês me enviem um e-mail no final da aula. Eu não lembro se eu coloquei aqui no slide, mas eu posso repetir aqui para vocês, tá bom? Então, na segunda apostila, a gente focou mais na composição celular. A gente comentou um pouco sobre cada componente celular, mas nós trouxemos principalmente a questão da divisão celular, do núcleo, e esses pontos são bem importantes e devem ser lembrados para a prova, tá bom? Então, só para lembrar a função do núcleo, é o local onde ocorre o armazenamento do material genético, ou um local de controle celular. Quando eu digo do controle celular, está relacionado principalmente à produção de proteínas, né? Com a síntese de proteínas, com a síntese dos ácidos nucleicos, na verdade, que gerarão proteínas, e o controle celular, principalmente relacionado à duplicação de células, certo? Então, nos sistemas humanos, seres vivos, né, nós podemos observar células mononucleadas, anucleadas, mononucleadas, como é o caso do neurônio, anucleadas, como é o caso das hemácias, binucleadas, no caso do paramécio, né, um exemplo de célula binucleada, onde é possível observar um micronúcleo e um macronúcleo. Esses são exemplos, ocorrem em mais outros tipos celulares essas situações. E ainda células polinucleadas, onde há um grande número de núcleos. O núcleo interfásico é aquele que se encontra no intervalo entre duas divisões celulares. Então, é uma situação em que a célula não está dividida. Então, aqui nesse slide nós temos uma visão geral do núcleo, da sua importância e da sua grande variedade, formas variadas que podem ocorrer, tá bom? Então, aqui nós temos a cromatina, que seria o DNA associado a proteínas. E quais proteínas seriam? As histonas. As histonas compõem a cromatina. Então, a organização desse DNA associado às proteínas é bastante dinâmica e está relacionado às fases do ciclo celular. No núcleo interfásico, então, que seria a fase entre duas divisões, a célula pode estar compactada ou descompactada. Como que essa célula estaria compactada ou descompactada? Está relacionado à associação com as histonas, certo? Então, durante as divisões, que seriam, nós vamos ver nas próximas etapas, a cromatina se encontra altamente compactada. Então, as histonas estão associadas, 8 histonas, que formam o nucleossomo, e elas formam o cromossomo no seu mais alto grau de compactação. Essa associação também é conhecida como colar de contas, que seriam associações entre histonas que formam o nucleossomo. Quando o DNA está nessa formação, ele forma um colar de contas, que seriam como as bolinhas de um colar, de um rosário, certo? A cromatina, no núcleo interfásico, ela aparece 2 estados funcionais, certo? Esses estados funcionais estão relacionados ao grau de compactação, que também está relacionado às histonas. Na heterocromatina, seria a fase em que o DNA está mais condensado. Se o DNA está condensado, fechado, ele não está sendo transcrito. Então, os fatores de transcrição
não conseguem ter acesso a essa área, ao DNA, para transcrever e posteriormente seguir para o ciclo. Então, para transcrever e produzir, de repente, uma proteína específica. Então, as áreas de heterocromatina, ou seja, as regiões mais condensadas, é onde não está ocorrendo nenhuma transcrição, certo? São as regiões mais escuras. A eucromatina, que são as regiões mais claras, elas estão ativas, elas estão mais soltas, permitindo, então, que o DNA seja transcrito em RNA e prossiga para uma possível produção de uma proteína específica. Então, em regiões mais escuras de uma célula, né, nós podemos identificar, então, essas situações, tá bom? Não podemos esquecer disso. Então, existe um grau de compactação que vai do DNA em dupla hélice, que é o menor grau de compactação, ao maior grau de compactação, que seria o cromossomo condensado. Esses graus estão relacionados ao ciclo celular. Se o DNA está numa fase em que ele não está sendo transcrito, ele vai estar condensado. Ele está numa outra fase, não é a intenção dele ser transcrito, sim dividido, tem outras funções. Se o DNA ele está mais desesperilado, ele é mais fácil que fatores de transcrição tenham acesso a essa dupla hélice e consiga seguir para a transcrição. Então, existem complexos, né? Quais são as proteínas mais associadas a esses complexos? São as estonas. As estonas formam complexos que se enrolam, espiralizam e formam, então, o cromossomo no seu mais alto grau de condensação, certo? E o que vai falar? Vai descondensar, vai condensar, vai desesperilar, vai estar relacionado à fase do ciclo celular. Esse momento, esse DNA vai ser transcrito? Não. Então, condensa. No momento, o DNA vai entrar numa fase de divisão, então fica condensado, que não vai ser transcrito. O DNA vai ser transcrito, então é desperializado, os fatores de transcrição conseguem ter acesso a ele, então ocorre a transcrição daquele DNA, formando então, seguindo para a produção de proteína, formando então RNA e seguindo então para as próximas etapas, certo? Os cromossomos, quando eles estão em mais alto grau de condensação, eles podem ser classificados de acordo com as suas divisões. Na verdade, o que mais, né, o que é o fator de maior para a classificação seria o centrômero, né, a localização do centrômero. O centrômero é uma constrição entre as cromátides irmãs que indica o que pode formar, então, essa classificação. Então, de acordo com a localização do centrômero, nós podemos classificar os cromossomos de acordo com esses nomes. Então, o metacêntrico seria, no caso, o cromossomo onde o centrômero se encontra bem no centro e entre os braços. Os submetacêntricos é um pouquinho para cima, né, que seria um intermediário. O acrocêntrico seria lá na ponta quase, e o telecêntrico faz quase que não exista os braços de cima, tá bom? Então, assim, existem os braços, o telômero, né, que seria a pontinha do cromossomo. No caso do telocêntrico, ele quase não tem telômero, certo? E o cariótipo? O cariótipo nos mostra como é cada cromossomo de um conjunto, como é o conjunto de cromossomos de uma espécie. No caso, nós temos um cariótipo humano, diploide, ou seja, tem 2 Ns, de um humano. Então, ele apresenta 46 cromossomos, 22 desses que não são sexuais, né? E 2 sexuais.
no caso, esse cariótipo é de um homem, então é XY, certo? Observem que eles têm tamanhos diferentes, formatos diferentes, e eles podem ser classificados de acordo com a classificação que nós vimos no slide anterior, certo? Aqui nós temos uma situação onde ocorre uma alteração nesse cariótipo. Então, essa é a importância de poder fazer essa cariotipagem, porque aí você consegue comparar as características, né, desses cromossomos e dar um diagnóstico de alguma doença. No caso, nós temos a síndrome de Down, que é uma das alterações cromossômicas mais importantes. Nesse caso, nós temos 3 cromossomos 21, seria a alteração, né, importante, e que decorrerá, então, nessa síndrome, certo? Aqui nós podemos, vendo o cariótipo, é possível, cariótipo não, vendo a imagem, né, do núcleo, é possível observar a presença do corpúsculo de Barr. O corpúsculo de Barr seria um mecanismo de compensação do cromossomo X. A presença dele indica que o cariótipo é de uma fêmea, cariótipo não, a célula é de uma fêmea. Então, no caso da fêmea, né, da mulher, seria um X e o corpúsculo de Barr. Ainda assim, também é um fator que pode identificar alterações cromossômicas, como é o caso da síndrome de Klinefelter e a síndrome do triplo X, tá bom? Então, nesses casos, o homem que geralmente não apresenta o corpúsculo de Barr, no caso da Klinefelter, vai aparecer, além do X e do Y, o corpúsculo de Barr. Enquanto a fêmea triplo X vai ter o seu X mais os 2 corpúsculos de Barr, certo? Então, aqui nós vamos discutir um pouco sobre o ciclo celular. As fases, então, para o processo de divisão. Nós vimos que o cromossomo, dá uma respiradinha. A célula de DNA, ela, na sua fase mais simples, no seu menor grau de condensação, ela se encontra na dupla fita. Essa dupla fita, ela é associada a estonas e essas estonas indicam o grau de condensação desse DNA. Quanto mais condensada, quando a cromatina se encontra descondensada, fatores de transcrição conseguem ter acesso a esse material genético e conseguem, então, iniciar o processo de transcrição. Enquanto, quando a cromatina se encontra condensada, os cromossomos não têm acesso, não estarão em transcrição, e é possível observar, né, numa análise celular. O que seria importante nessa fase o que nós estamos vendo, aquela imagem que nós vimos no slide em que falamos sobre heterocromatina e eucromatina, seria a intérfase. Aqui nós temos um ciclo celular, é um ciclo em que indica as possibilidades, né, como se fosse a vida de uma célula, como que ela ocorre. Aqui nós vamos iniciar do zero, né, então na fase 0, iniciando para G1. Na fase G1, a cromatina é a fase mais longa, né, da célula, é uma fase em que a célula se prepara para uma fase de divisão. Nessa fase, ela produz mais... ela se prepara metabolicamente. Então, ela tem uma maior produção de ATP, ela se prepara para uma divisão. Em seguida, é a fase mais longa. Então, tem lá um tempo maior. Em seguida, ela entra na fase S, que seria a fase de duplicação desse material. Nessa fase de duplicação, seria a fase S de síntese de DNA, duplicação. E na fase G2,
esqueci de mencionar que na fase G1, é uma etapa muito importante, porque ela verifica, ela fica lá produzindo e ela analisa se tem algum erro na célula para controlar se ela prossegue para a fase de duplicação ou não. Se ela tem um erro celular, ela não vai seguir, ela tem os pontos de controle. E ela segue, se não tem nenhum erro, vai para a fase S. Na fase S, ela duplica, vai para G2. Na G2, ela faz de novo esse ponto de controle para ver se a célula tá ok para se dividir, né? Então, ela não vai dividir uma célula defeituosa, exceto em casos com deficiência no controle, que aí prosseguiria para um caso de câncer, tá bom? Então, a célula G2, a fase G2 seria uma preparação para a mitose. Na mitose, que nós vamos ver nos próximos slides, relembrar, na verdade, seria a separação das cromátides irmãs. Então, ocorreu a duplicação dos cromossomos, a formação de cromátides irmãs, e elas vão se separar para produzir, então, duas células, certo? Essas células, elas são, no caso da mitose, células iguais. Aqui nós temos um gráfico que indica a quantidade de DNA. No ponto G2, nós estamos com 2C, que seria a quantidade de DNA. E na fase S tem a duplicação, então vai lá para 4C. E no G2 é uma etapa em que ocorre só a preparação, a verificação, o ponto de controle. Então permanece a mesma quantidade de DNA, 4C. E na mitose ocorre a divisão, né? E divide para... volta lá para a quantidade 2C, certo? O que seria a mitose? A mitose seria uma divisão equacional. As células filhas apresentam a mesma quantidade de cromossomos que a célula mãe. Então, como nós vimos aqui, né, no gráfico, aqui no ciclo, as células filhas apresentam a mesma quantidade que as células mães. A célula somática, aqui nós temos um exemplo lembrando, a mitose ocorre em células somáticas. Então, aqui nós temos um exemplo, no caso, o ser humano, 46 cromossomos. Esses cromossomos, a célula mãe se divide e apresenta essa mesma quantidade, certo? O que seria importante a mitose? A mitose, como seriam células iguais, ela seria uma etapa de reparação, regeneração e crescimento de todos os tecidos. Seria cabelo, unha, pele. Algumas células, podemos dizer que nós estamos em uma constante mitose. Então, a todo momento, nós estamos perdendo pele, perdendo cabelo, perdendo unha, e tudo isso seria uma etapa de regeneração, tá bom? A etapa a mitose, ela é dividida na fase de prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Essa metáfase eu não vou considerar, tá bom? Então, vamos pro básico, né? O que a literatura sempre segue. Seria prófase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Então, nós vamos ver agora um pouquinho de cada etapa, tá bom? A prófase seria a fase de preparação para a movimentação dos cromossomos. Nela, os cromossomos começam a se condensar, então, como nós vimos anteriormente, o DNA se torna inacessível. O nucleolo some. Aí, o que está relacionado ao nucleolo? O nucleolo está relacionado à produção de proteína. Uma vez que não existe produção de proteína e RNA, ele some devido à ausência dessa produção. Então, o que pode indicar que está na etapa de prófase é a ausência desse nucleolo. Os centrossomos, deixa eu ver o que posso mostrar aqui, eles começam a se movimentar para o fuso de cada célula. Então, os centrossomos, eles apresentam fibras, né? E eles vão começar a andar para os polos da célula. Quando eles se movimentam, fica como se fossem umas garrinhas. E essas garras vão marcar, então, o fuso, as fibras do fuso.
A carioteca, que seria o núcleo, começa a aumentar a produção de substâncias e ela se fragmenta, ela estoura, né? Para que as fibras do fuso se liguem aos cromossomos. As fibras começam a se movimentar aqui para cada centro. Essa movimentação altera a composição do núcleo, da carioteca, né? E estoura a carioteca, que seria a membrana do núcleo, tá? Com isso, se dá, então, a formação das fibras do fuso. Então, é que aqui nasce aqui, finalmente. Agora que entendi. Então, vamos voltar lá. Os centríolos, certo? Centríolos, centrossomos, centríolos, tanto faz. Eles movimentam para cada polo da célula, formam as fibras do fuso. A carioteca se fragmenta, então ela abre, né? E fica em uma só. E ocorre a formação do fuso, das fibras do fuso. As fibras do fuso se unem aos cromossomos através do centrômeros, que seria aquele fragmento bem no meio do centrômero, do caso do cromossomo, desculpa. Com isso, então, essas são as principais etapas da prófase. Ao final da prófase, cada cromossomo vai estar ligado, né, a esses microtúbulos. A metáfase é uma etapa importantíssima para a análise do cariótipo, que seria a característica dos cromossomos de cada espécie, em cada situação. Quando o cromossomo se encontra, né, com uma substância conhecida como conchicina, ele trava, né, e eles tiram uma foto daquele momento, tá? Os centrossomos que se encontram, né, nos polos de cada célula, como na fase anterior, ocorre a duplicação do centrômero, que seria aquele região central do cromossomo, e a formação da placa equatorial metafásica, seria o alinhamento das cromátides irmãs, certo? Então, nessa etapa é a fase mais importante para se analisar a composição dos cromossomos de cada espécie, de cada pessoa, para fazer aquela análise, né, se a pessoa está com tal doença, o diagnóstico de síndrome de Down e demais doenças. Aqui é possível verificar, né, num corte histológico, a etapa de metáfase. Vejam que a formação do fuso, né, do fuso da placa equatorial, que seria o alinhamento dos cromossomos. A anáfase seria, então, a etapa de separação de cada cromátide irmã. Na etapa anterior, elas estavam alinhadinhas aqui, bonitinhas, e agora cada cópia do DNA, um para cada lado, certo? Se essas são iguais, e cada uma vai para cada lado, temos duas células iguais, certo? Ó, aqui bem bonitinha as imagens de como fica. Cada cromátide irmã está indo cada uma para um lado. A telófase seria a fase de reconstrução daquela célula. A célula foi dividida, né? E agora o cromossomo começa a se descondensar, volta a carioteca, né? Em volta do núcleo. O ressurgimento do nucleolo, que seria porque, como está descondensando, começa a produzir proteína, o nucleolo está relacionado ao RNA. O recolhimento, então, das fibras do fuso, então, com isso, o centrossomo está voltando para o lugar, as fibras do fuso também, e a citocinese, que seria o evento mais importante, que seria a formação de 2 novos núcleos. Então, a célula entre as duas células, né, entre as divisões, existe uma ação de proteínas e fibras de actina que vão estrangular cada célula e formar cada célula duas células filhas. Certo? Aqui um resuminho, né?
os cromossomos duplicados, a carioteca, o núcleo em desaparecimento. Na metáfase, o alinhamento da formação da linha equatorial os cromossomos na sua fase mais condensada, a ação da colchicina, que pode ser utilizada para análise cromossômica. A anáfase, que seria então a etapa de divisão, separação das cromátides irmãs, as fibras do fuso, as fibras que estavam ligadas ao centrômero são encurtadas, puxando cada um para cada lado, e os cromossomos, as cromátides irmãs, migrando cada uma para cada lado, formando então assim duas células iguais, certo? E a telófase, que seria a citocinese, é o principal evento. Tá? Aqui nós temos imagens de quartos histológicos que mostram cada célula em uma etapa. Aqui a prófase, né, que seria a etapa em que o cromossomo começa a se condensar, uma preparação. A metáfase, alinhamento, né, a formação da linha equatorial. A anáfase, separação das células irmãs. E a telófase, que é assim, que seria a formação de cada um com o seu núcleo, cada um virando uma célula. E a intérfase, que seria a fase, né, a maior fase, a fase de célula produzindo substâncias para uma possível divisão, a maior fase em que a célula se permanece. Aqui outra imagem, né, com a mesma descrição: anáfase, separação das cromátides irmãs, metáfase, alinhamento, prófase, que seria a etapa que começa a formar, né, as linhas do fuso, e a telófase, a formação a separação de cada célula. Agora nós vamos ver um pouco sobre a meiose. A meiose seria então a formação de gametas. Se a mitose seria a regeneração de tipos celulares, né, somáticos, a meiose seria a formação de gametas. Com a meiose, existe a formação de 4 células filhas. A meiose é dividida em 2 etapas. A primeira etapa seria a meiose 1, que seria uma fase reducional, né, onde são produzidas metade do cromossomos das células mãe em cada célula, né? E nessa etapa existe a separação dos cromossomos homólogos. E em seguida seria a meiose 2, que é equacional, assim como a mitose. Então, o número de cromossomos é igual entre as células. E existe a separação das cromátides irmãs, semelhante à mitose. No caso da meiose 2, em muitos casos, ela é classificada como uma mitose da meiose, que eles chamam, né? Tanto que ela é muito semelhante, o resultado é semelhante, mas é em uma célula gamética ainda assim, tá? Então, vamos lá para a meiose 1. A meiose 1, então, inicia-se com a prófase, tá? Prófase 1, ela é subdividida em subfases. Ela é dividida em subfases. Essas fases são leptópteno, que seria a condensação dos cromossomos. Os cromossomos ficam bem condensados e apertadinhos, com os braços próximos. O zigóteno, que seria o emparelhamento dos cromossomos homólogos, eles ficam próximos uns dos outros. Paquíteno seria, então, a etapa mais importante da prófase. É a etapa em que ocorre o crossing over. O que seria o crossing over? Os cromossomos homólogos, eles ficam próximos, emparelhados, e fazem trocas de trechos deles, formando, então, assim, a recombinação. É o que diferencia, é a fase mais importante, porque ela diferencia, né, a mitose da meiose. O que a meiose gera? A meiose gera variabilidade genética. Isso é muito importante. É o que nos diferencia, né, enquanto células, que diferencia, né, as células sexuais. Então, as células sexuais sofrem, né, constante troca entre cromossomos homólogos. Essas trocas geram variabilidade genética,
e gerando então cada tipo celular não, cada célula sexual um novo resultado, tá bom? Então, o diplóteno seria a etapa em que é possível visualizar melhor esse cropsin ovo, uma etapa de separação. A diacinese seria a separação dos quiasmas. Os quiasmas são os bracinhos próximos, é onde ocorreu o crossing over. Então, se fizer, né, uma análise cromossômica e você vê, nessa análise, se for possível verificar os quiasmas, ele está indicando que ocorreu um crossing over, uma troca de trechos entre cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são cromossomos semelhantes em cada tipo celular. Metáfase. Então, na metáfase, seria novamente o maior grau de condensação entre os cromossomos. Os cromossomos homólogos, né, que tiveram a troca, são alinhados novamente. Eles se alinham. Novamente na placa equatorial, ocorre a separação deles. Então, o cromossomo que trocou trechos com um vai para um lado, o cromossomo que trocou trechos com o outro vai para o outro lado, certo? Então, existe, novamente a formação da carioteca, assim como na mitose, tá bom? Aqui, né, eu ia explicar novamente a meiose, mas a gente acabou de falar sobre a mitose, a gente pode repetir, tá? Novamente, a meiose 2, ela é igual à mitose. Ela é equacional e ela é dividida novamente na prófase, metáfase, anáfase e telófase. A diferença é que eles aí colocam prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Mas, basicamente, ela é aquela etapa reducional em que vai separar as cromátides irmãs dessa vez. Então, aqui nós temos uma comparação. A mitose ocorre especialmente em células somáticas. É uma divisão equacional, né? A célula mãe e as células filhas são iguais. E ela é responsável principalmente pela reposição celular. Então, no caso da pele, tem constante mitose, o cabelo, a unha e outros tipos celulares também, tá? Então, a célula mãe diploide vai gerar duas células filhas diploides iguais. No caso da meiose, que seriam as células sexuais, né, os gaméticas, ocorre a redução. Então, uma célula mãe 2N tem a sua divisão, vira 4N, né, por conta dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos são separados suas cromátides irmãs em duas, que são separadas em duas. Então, uma célula mãe forma 4 células filhas haploides. Aqui nós temos um pouquinho sobre a espermatogênese e a ovogênese. Nós vamos comparar de forma mais simples, né? Na aula a gente explicou mais relacionado à meiose, né? Como ocorre em cada situação. No caso da espermatogênese, é um processo contínuo, né? Então, ele sempre ocorre, não tem uma data exata, não tem uma etapa exata, né? Não tem um ciclo. Ele ocorre desde a puberdade até a velhice. Enquanto a ovogênese ocorre desde a fase fetal, né? A multiplicação dos óvulos, a maturação desses óvulos ocorre durante o ciclo reprodutivo, ou seja, durante o ciclo menstrual, e na menopausa ele cessa. Cada espermatogônia gera 4 espermatozoides e cada ovogônia gera um ovócito e células inviáveis. Seria, né, na etapa me fugiu a palavra, do ciclo celular, a etapa de produção, ovulação. O espermatozoide, né, comparando, né, em relação à anatomia, a célula pequena, imóvel, enquanto o ovócito é uma célula grande, sem mobilidade, permanece no seu mesmo lugar. A constituição cromossômica é 23X ou 23Y, enquanto é 23X, tá? Aqui a imagem, aqui nós tivemos uma revisão básica, né? Na verdade, foi falado tantas coisas
nessa segunda apostila, mas eu acredito que seriam as etapas principais, tá? Eu gostaria que vocês, qualquer dúvida, né, por conta desse contratempo de não poder ser ao vivo, as dúvidas fossem mandadas para o meu e-mail. Embora eu não tenha deixado aqui, deixa eu escrever aqui, aí fica registrado. Meu e-mail, né, é Patrícia BR. Certo, pessoal? Aí enviem um e-mail pedindo ajuda lá que eu responderei para vocês, certo? Boa sorte, bons estudos e fiquem bem.